Gente, eu acho um absurdo a interpretação de texto nesse país. E principalmente para esses pastores que vão para fora do Brasil, como os Estados Unidos, né, estudar teologia por lá. Porque a gente não sabe se ele volta melhor ou pior. Eu estava vendo no YouTube, né, nesses podcasts lá de São Paulo, a questão das 7 igrejas. E tudo que eu vi é uma ignorância atrás da outra. Porque se você for pegar o livro Apocalipse, Jesus Cristo, o que é que Jesus Cristo disse? Ele vai dizer com essas palavras que eu vou falar para você. Eu venho mandar um aviso para as 7 igrejas, certo? Então, o que significa o substantivo aviso? É que eles têm um recado, um comunicado para dar. Então, essas 7 igrejas, que elas são adotadas nessas igrejas aqui do Brasil, que todo pastor agora quer criar uma igreja. Eles criam uma igreja e dizem, eu trouxe a igreja da Ásia, de não sei aonde para cá, a 7ª igreja, eu trouxe a 6ª igreja, a 5ª igreja. Meu Deus, tudo ignorante. Porque se Jesus Cristo está mandando um aviso para essas igrejas, se você lê em Apocalipse, esses avisos, eles são de correção. O aviso que Jesus Cristo dá para eles se corrigirem. Então, essas igrejas elas não vão salvar ninguém, a não ser que elas se corrijam. A não ser que elas se corrijam. Então, tem que ver esses avisos que agora na mente, eu não me recordo muito bem que avisos são esses, mas eu vou ler os avisos, vou anotar aqui e vou explicar para vocês, né, no próximo vídeo que eu for postar. Então, assim, é um absurdo, porque esses pastores, eles não estudam teologia no Brasil. Eles vão para Portugal, eles vão para Inglaterra, eles vão para os Estados Unidos estudar teologia por lá. E a gente não sabe como é que eles voltam, se eles voltam pior ou melhor. Porque é como se diz, você pegue a Bíblia, né, em Apocalipse, e logo o primeiro capítulo, você não precisa nem ir para o 22, porque só são 22 capítulos o Apocalipse, você não precisa chegar até lá. O primeiro mesmo, capítulo 1. Aí você lendo lá, aí você vai ver, e Jesus Cristo manda um aviso para as 7 igrejas da Ásia. Então você vai ver que esses avisos, ele é um aviso de correção. Não é que as pessoas têm que seguir essas igrejas. Essas igrejas, é como Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, por que ele não quis entrar na igreja que foi instituída, né, e caminhada pelas leis de Moisés? Porque antes de Jesus Cristo vir ao mundo, quem pregou foi Moisés. Quem pregou os 10 mandamentos foi Moisés. E a igreja foi mandada ser erguida por Moisés. Entendeu? Então, Jesus Cristo, ele não quis entrar na igreja de Moisés. Por quê? Porque ele averigou erros. E ele mesmo diz, o meu pai, ele não é uma pessoa errada, ele é uma pessoa correta. Então, eu não vou me corromper nesse templo. E ele diz com essas palavras, não sou eu que estou querendo persuadir ninguém. Ele diz com essas palavras, eu não vou querer me corromper dentro dessas igrejas, porque a igreja foi erguida em nome de Moisés e ela era instituída pelas leis de Moisés. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, ele pregou, ele disse, não, eu não vou entrar no seu templo porque eu não quero me corromper. E o templo para nosso Senhor Deus não é um templo de pedra, é o nosso corpo. Por que Jesus Cristo disse que o templo para Deus é o nosso corpo? Porque Deus só habita, ele só se conecta, como eu estou dizendo, se você tiver fé e abrir as portas para ele. Quando você abre a porta para Deus, então Deus se conecta com você. Agora, se você não abrir a porta para Deus, Deus jamais vai se conectar ou vai usar o seu corpo. Esse é o verdadeiro templo, essa é a verdadeira igreja para Deus. Então, não existe, se as igrejas não ensinam você conhecer a Deus, então essa igreja ela não está encaminhando você para a salvação. Infelizmente, não está, porque quando você for ler a Bíblia, né? Talvez seja tarde. Porque os 7 pecados capitais, esses 7 pecados capitais instituídos lá pela Bíblia, que vocês vão ver que estão na Bíblia, os 7 pecados capitais,
São 7 pecados que Deus jamais vai perdoar. Você pode até mudar toda a sua vida se ajoelhar aos pés de Deus. Mas ele não vai ser perdoado porque ali você não cometeu um pecado contra a sua carne. Você cometeu um pecado com a carne dos outros. Preste atenção, gente. Você não está cometendo um pecado com você está cometendo um pecado com outras pessoas. E quando você comete um pecado, quando você transgride alguém, você vai ter que pagar por isso. É igual a nossa legislação. A nossa legislação, você rouba a si mesmo. Você pode até se suicidar, que o suicídio também é um pecado, né, bíblico. O suicídio é um pecado bíblico. Mas, enfim, tirando o suicídio, você rouba a si mesmo? Você não rouba a si mesmo. Você pega o seu dinheiro e você faz o que você quiser. Mas existe o que é um roubo. É você subtrair de alguém sem a permissão. É você tirar alguma coisa de valor de alguém sem a permissão dela. Isso prescreve um roubo na legislação. Então, esses 7 pecados previstos na Bíblia são os pecados que Deus jamais vai perdoar. Porque você não está transgredindo o seu corpo. Você está transgredindo outras pessoas. E aquilo que a gente faz com os outros vai ter um julgamento para com Deus. Então, é bom as pessoas que esteja esperando a salvação ou que pregue a palavra de Deus, tem que pregar a palavra de Deus conforme Deus manda pregar. E não conforme o que a pessoa quer que seja. Assim, eu vou vir para a igreja e eu vou me ajoelhar e Deus vai me perdoar. Não, eu, Cristiane, como cristã, católica, eu perdoo. Se você matar e eu tiver uma vaga de emprego para te dar, eu te dou a segunda chance. Óbvio, Deus nos manda fazer isso. Eu, provavelmente, se eu estivesse precisando, se eu estivesse nessas condições de empregar alguém, eu empregaria, porque Deus me manda fazer isso. Mas Deus não vai perdoar essas pessoas. Quando essas pessoas morrer, obviamente, você tem que seguir um raciocínio. Deus manda o quê? A gente amar o nosso inimigo. Então, a gente dá a segunda chance para o nosso inimigo. Por quê? Então, ela vai ter uma vida boa aqui na Terra. Digamos assim, que eu não acredito, eu como pessoa, um ser vivo aqui na Terra, eu não acredito que existe esse indivíduo que tem uma vida boa. Mas, enfim, tem alguns ainda que se realizam, né, os seus desejos carnais e acham isso o máximo. Bem, enfim, é muito opcional. Mas, enfim, ela vai estar tendo uma vida tranquila. Sendo que quando morrer, ela vai ser jogada à tribulação. A Bíblia mesmo diz que aqueles pecadores que estiver devendo a Deus, e não a gente aqui na Terra, que estiver devendo a Deus, eles vão ser jogados a tribulações. Então, assim, esses pastores, eles deveriam ter consciência do que eles estão pregando nas igrejas. Porque é como se diz, talvez ele não tenha esse medo de ir para a tribulação, mas ele está jogando um monte de pessoas a um sofrimento desnecessário. Pense bem nisso.